Boa noite pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estão? Sejam bem-vindos à página da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana, São Paulo. Sempre muito bom tê-los aqui conosco, todo domingo, acompanhando as nossas lives, acompanhando as nossas palestras que acontecem todas as terças e todas as quintas, sempre por esse mesmo espaço, sempre por esse mesmo local, né? Que é assim, as nossas transmissões são feitas online. Então, toda semana a gente está aqui. Oi, Ana. Oi, Kátia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Ana. Como é que tá? Tudo bem por aí? Aqui um calor danado. Giovana, seja bem-vinda de Blumenau. Chuva aí, Giovana. Que bom. Aqui tá um calor danado, né? Oi, Paulo. Oi, Fê. Boa noite. Oi, Renata. Tudo bem? Pessoal chegando, já dizendo de onde são. Oi, tudo bem, Vânia? Como é que tá? Olha, outra Vânia. Oi, Vânia, de Portugal. A Ana também é de Portugal aí, que está acompanhando conosco. Sejam bem-vindos. A Fê é de Pelotas. Oi, Maria. Tudo bem, Maria? Como é que tá? Tudo bem? Uma outra Maria. Rejane. Tudo bom, Rejane? Como é que tá? Tudo bem? Ailton de Londrina. Daiane. Tânia, seja bem-vinda, Tânia. Lá de Campo Grande. Stefânia, Núbia, né? Aqui tá, aí tá fresco, Ana. Aqui tá muito quente, Ana. Hoje foi um dia muito quente. Fabi. Oi, Ângela, tudo bem, Ângela? Como é que tá? Seja bem-vinda. Sam, Jairton, tudo bem? Como que tá, Zelita? A Juliana, a Sandra, o pessoal tudo chegando, né? A Maria lá de São Bernardo, São Paulo. Oi, dona Leila, tudo bem? Como é que tá? Seja bem-vinda, Sandra, o Juarez, a Pati. Pessoal chegando, né? Lá, a Sônia lá do Tocantins, olha que maravilha. Tudo bem? Como é que tá? A Fátima, Lislane lá de São Caetano, Juceli, Marilda, oi Marcos, lá de Santa Catarina, o William, a Mônica de Campinas, aqui pertinho. Oi, Marina, tudo bem? Nova York, Marina, olha só. Aí deve estar um pouquinho mais fresco que aqui, né? Porque aqui tá um calor, que pelo amor de Deus. Oi, Lúcia, Reneida, Belém do Pará. Tudo bem? Como é que tá? Neide, Oriane. Oi, Ellen, quanto tempo, minha querida? Seja bem-vinda. Anete. Oi, Thelma. Thelma de lá de... Outra de Portugal. Olha o pessoal de Portugal, tudo presente aqui hoje, hein? Que maravilha, quanta gente de Portugal. Tudo bem, William? Como tá? Juliana, Lúcia de Matão, Terezinha lá de Tubarão, Santa Catarina, né? Quanta gente chegando aqui, né? Que bom tê-los aqui conosco. Que bom, isso é muito bom. Trindade lá do Pará, né? Eugênia, outra pessoa de Portugal. O pessoal de Portugal hoje está bem ativo aqui, hein? Tá vendo, Ana? Tem um monte de gente aí junto com você. Que bom tê-los aqui conosco. Então, olha só. Hoje, para ser mais específico, amanhã, né? Amanhã vai fazer um aninho que eu comecei a fazer essas lives ao domingo aqui. Então, todo domingo a gente sempre está aqui com vocês, falando, compartilhando um pouquinho com vocês a respeito da doutrina espírita, colocando uma pitadinha de, é, de psicanálise aí junto. Então, olha só, um ano, né? Eu comecei no dia 28 de outubro do ano passado. Para quem está no Brasil, 28 de outubro do ano passado foi um dia que nós tivemos a eleição do novo presidente. E foi um dia que foi muito complicado, foi um dia muito... mas eu fiz questão de começar nessa data. E por quê? Porque eu quis falar sobre empatia, né? E é um tema nosso de hoje. Um ano depois eu resolvi voltar para esse tema, empatia. Por isso que o título da palestra, né, palestra não, desculpa, dessa live, desse nosso bate-papo virtual, que faz com que a gente una um monte de gente aqui, que é isso, é o bacana, né? Gente de Portugal, gente de Paris, olha, alguém falou que estava lá em Nova York. Olha que maravilha isso, né? Que bom poder reunir todos aqui. E aí vocês fiquem à vontade nos seus comentários, trazendo um pouquinho de vocês, né? Podem
comentar com seus amigos, né, que estão aqui presentes, mas eu não consigo dar conta de todo um de tudo que acontece, de todos os comentários, tá bom? Mas fiquem à vontade, gente. É muito, muito bom tê-los aqui conosco. Foi, Marco. Oi, Marco. Que bom tê-lo aqui comigo. Que bom tê-lo aqui conosco de novo, meu irmão querido. Seja bem-vindo aqui sempre conosco, todo domingo, né? Sempre estando presente aqui. Então, olha só. O tema da live de hoje, como eu disse, eu vou retornar ao tema da minha primeira live, que foi sobre sobre empatia. Como é algo tão difícil, não é? Então o título da palestra, eu estou insistindo na palestra, né? Não deixa de ser, né? Mas é live, né? Porque eu estou vendo aqui tudo vocês acompanhando, vocês, como eu disse, aí do Brasil inteiro, mundo inteiro, né? Então, olha só. Enedi, não está ouvindo? Eu estou falando bem alto, Enedi, eu não consigo mais aumentar o áudio. Já está num padrão, de repente, será que você consegue aí? Como é que está o som, pessoal? Eu acredito que seja bem, porque, né, eu não sei, mas vamos lá, né, vamos tocando. Então, olha só, qual que é a regra de ouro das religiões? Você sabe qual que é a regra de ouro das religiões? A regra de ouro das religiões é assim, lá no Evangelho de São Mateus, ele diz assim, ó, em tudo trate os outros como gostaria que te tratasse, porque esta é a lei. Se você observar todas as religiões, obrigado Marilene por já dar esse retorno aí para mim, obrigado, tá? Então olha só, todas as religiões têm essa regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Faça para o próximo aquilo que você quer que faça para você. Por que será que a gente fugiu tanto dessa regra nos últimos anos? Por que será que essa regra está tão escassa nesses últimos anos? Não é? Por que será que a gente está despertando tanto o nosso egoísmo e deixando de lado a nossa empatia, nosso caráter empático da qual nós somos? Eu quis trazer um pouquinho da palestra desse retorno à empatia, principalmente de algumas notícias que eu andei vendo esse ano, né? Que era a respeito do... O pessoal tá dando a devolutiva do som, então que bom, aqui ó. Então acho que tá legal, né? Se o som tá bom, então acho que tá... Vamos continuar aqui, né? Obrigado, pessoal, que tá dando esse retorno, né? Mas olha só. Alguém deve ter acompanhado aquele cantor de funk, né? Que filmou uma menina, se constrangeu, foi um tipo de um bullying, né? Acho que, eu não lembro direito, Me Seguir, acho que é isso, né? Ele até que ponto houve empatia naquele momento? Será que nós estamos conseguindo ter um olhar para o outro? Será que a gente consegue se observar no outro? Quantas vezes a gente já ouviu alguma frase do tipo, coloque-se no meu lugar, coloque-se no lugar dele? Quando a gente já não ouviu isso muitas vezes? E como que a gente consegue sentir as emoções de outra pessoa, ou mesmo pressentir as suas intenções e compreender as suas motivações? Não tem outro caminho que não seja pela empatia, certo? Então, o que é a empatia? A empatia é a arte, né, de se colocar no lugar do outro por meio do quê? Da imaginação, pela cognição, a gente costuma falar. Ou seja, o que é isso? Você nunca consegue se colocar de forma plena no lugar do outro. Não consegue, porque você não consegue sentir o que o outro sente. Você não consegue sentir aquilo que o outro passa, né? Então, mas é se colocar por meio do quê? Da imaginação, não é? Compreendendo os sentimentos e as perspectivas e usando o quê? Sua compreensão, essa compreensão que você tem para guiar as suas próprias ações, certo? Então, olha como que é interessante, ou seja, é a partir do outro que eu começo a ter um olhar para mim. A partir do que eu vejo no outro, eu começo a ter um olhar para mim. É algo difícil, não é fácil não. E às vezes as pessoas confundem empatia com simpatia, com compaixão, certo? E tem uma diferença. Simpatia, o que é simpatia?
Simpatia pressupõe o quê? Solidariedade, certo? E a solidariedade. E a empatia, ela pressupõe o quê? Compreensão. Simpatia, ela cria sim um envolvimento emocional, que pode prejudicar realmente o julgamento. Agora, a empatia não, ela estabelece uma comunicação eficiente. Essa é a grande diferença entre empatia e simpatia, certo? E a compaixão, ela, é óbvio que ela envolve a empatia. A compaixão, ela é a resposta emocional ao perceber o sofrimento do outro, né? E envolve um comportamento que real de ajudar e aliviar o sofrimento do outro. A compaixão, ela resulta numa ação. A empatia às vezes não. Por que será que a gente chora diante de um filme, diante de uma cena de novela, diante de um comercial, diante de pequenos vídeos que a gente vê no Facebook? É aí que está a nossa empatia. Entende o que eu quero dizer? A diferença de se colocar de forma cognitiva, de forma imaginária no lugar do outro. A compaixão, ela envolve ação. A empatia não... A compaixão, você vai usar a empatia, mas não necessariamente você... Na empatia você age, na compaixão você age. Né? Na compaixão você age, certo? Então, o que acontece? Existem outros termos também ligados à empatia. Altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo, você coloca suas necessidades acima da comunidade. Certo? Desculpa. Você coloca as necessidades da sua comunidade acima das suas. Contrário, né? Ao invés de agir sempre de acordo com o seu próprio interesse. Né? E a alteridade é o fato, é saber que o outro é diferente de você. Então, só que por que será que é algo tão complicado a gente lidar com a diferença, com o outro, não é? Porque nós somos diferentes numa família, somos diferentes numa região, somos diferentes em uma nação. A diferença ela é inerente, ou seja, portanto, à natureza humana. E por que será que, mesmo sendo óbvio esse raciocínio, o homem ele tem demonstrado ao longo da sua história ser incapaz de reconhecer e conviver pacificamente com o diverso, com a pluralidade? Então é só observar, é só olhar para as redes sociais. Olha para as redes sociais hoje. Será que o outro consegue observar e se colocar no lugar do outro? Alguém perguntou se compaixão é a mesma coisa que pena. Não, de jeito nenhum. Porque a pena você vai estar ligada a um sentimento ligado à dó. E não é isso. Porque a compaixão, você se coloca no lugar do outro, mas você age. Você age, certo? Você vai agir. E a pena não. A pena, você pode ter pena, ter dó e ficar nisso, certo? Então, não tem como ligar. Não tem como se desligar do princípio que nós somos vivemos em sociedade. Não é? Ô Lúcia, quando você coloca, né, de que ficou muito triste com a atitude, isso é ser empático. Você compreende? Por quê? Porque eu estou me colocando no lugar daquela menina. Né? A Lúcia está comentando lá do... Alguém já tinha falado do MC Gui, né? Que não é questão de julgamento, a gente está colocando um princípio que a mídia nos trouxe, né? Então, é o princípio da alteridade, não é? Oi, Viviane, exatamente, nós estamos muito egoístas, muito mais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, né? Desse princípio, né? Do egoísmo, né? Da maneira como nós estamos tratando o outro, né? E quando a gente fala do princípio da alteridade, né? Desse respeito às diferenças, a gente percebe que as guerras, ela parte do princípio dessa intolerância à diferença, não é? As antipatias, quantas antipatias gratuitas a gente tem porque o outro é diferente da gente? O racismo, a exclusão, a discórdia,
o, o nosso próprio desequilíbrio, porque a gente vai saber agir de maneira egoísta. A gente sempre acha que o outro, ele tem que ser igual a gente. E essa sociedade egocêntrica, quer dizer, em uma sociedade egocêntrica, em cada um, em que cada um se preocupa assim apenas consigo mesmo, desenvolver empatia, ela pode ser um caminho para um futuro de relações muito mais generosas e com mais afetos. É só se perceber. Você passa o sinal fechado no momento, não num momento à noite ou num momento que de repente poderia estar fazendo isso, né? Um momento mais difícil, né? Na madrugada, mas naquele momento, durante o dia, pum, passou com o sinal fechado. E aí? Certo? E aí? O que acontece? Você se percebe que naquele momento é o quê? É egoísmo agindo. É egoísmo agindo. Eu quero me dar bem. Eu quero estar chegando. Eu quero chegar primeiro que o outro. Eu quero estar na frente do outro. O que é isso? Às vezes por causa de um minuto a pessoa está colocando em risco a vida dele, colocando em risco a vida do outro. Então, se eu pensasse de forma empática, será que seria um pouquinho diferente? Será que a gente poderia ter um olhar realmente para nós, né, como a Viviane está dizendo, certo? Ou seja, um olhar de consciência para que nós somos, para aquilo que a gente produz cotidianamente. Eu sou assim categórico em dizer, com os meus estudos, com aquilo que eu fui aprendendo ao longo do meu caminho como psicanalista, como palestrante espírita, como estudante da doutrina espírita. É óbvio dizer isso, mas é assim, que a empatia ela deveria ser básica, deveria ser princípio básico nosso, porque todas as vezes que eu pratico a empatia, algo em mim se renova. Por quê? Porque eu sempre penso no outro, sempre olho para o outro. Entendem como isso? E quando eu olho para o outro, eu começo a me olhar, eu começo a me modificar, eu começo a ter eu começo assim, a entender melhor as necessidades das pessoas ao nosso redor. Porque eu sempre começo a ter. E se fosse eu no lugar? A empatia está ligada a isso, certo? Então, ô Vânia, você está dizendo que parou, mas não, e voltou mais? Eu acredito que não, que eu acho que deve estar normal. Deve ter sido o seu computador, hein, Vânia? Não é? Então, a empatia, voltando ao que eu estava dizendo, você vai compreender. Eu estava dizendo assim, só voltando à minha fala, que é assim, que eu com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu fui praticando ao longo da minha existência, eu fui percebendo que não há outro meio da gente crescer moralmente. Há outros, claro, né, óbvio, mas talvez um dos caminhos melhor é a prática cotidiana dessa empatia. Por quê? Porque você compreende melhor a percepção que cria nos outros por meio do quê? Das suas palavras e sobretudo, das suas ações. Você entenderá melhor as necessidades da sua família, dos seus clientes, dos seus alunos, né, seu professor, seu chefe, seu subordinado, enfim, você vai compreender muito melhor o outro a partir do momento que você se colocar no lugar dele. Você terá menos conflitos interpessoais para lidar no trabalho, na casa. Então, porque a gente fica trazendo muita coisa que é do outro para nós. É algo que eu bato sempre na tecla aqui nas lives. O que é que eu trago? Por que eu fico trazendo tanta coisa do outro? Por que será que o outro vem alimentando o meu ego com aquilo que eu me identifico? E a empatia, ela vai fazer, falou assim, puxa vida, quanto foco na empatia, por quê? Né? Por que você está falando tanto isso? Porque é um caminho para você lidar até com a negatividade do outro. Por quê? Porque você tem ações, seus medos, suas imperfeições. Todos nós somos seres imperfeitos. Mas
Qual o melhor exemplo que você pode dar para o outro que não seja mostrando como você lida com as suas imperfeições? Mostrando como você lida com as suas imperfeições. Porque somos imperfeitos, nós somos seres que estamos a caminho destinados à plenitude. E estamos no mundo de provas e expiações. Somos seres imperfeitos. Então, o melhor caminho que tem de exemplo que você pode deixar é a maneira como você vai lidando com as suas imperfeições. Se coloque no lugar do outro, se perceba no lugar do outro, se veja no lugar do outro. A partir do momento que você faz isso, você vai ser um líder melhor, um melhor seguidor, certo? E importante, uma pessoa muito melhor, certo? Porque assim, olha só, né, alguém já colocou aqui, eu vou repetir. Olha só, o caráter humano, ele é constituído da somatória de duas estruturas. Eu já falei isso, daí até fiz assim com a mão também, né? E volto sempre. Eu gosto de falar isso sempre aqui, dar o exemplo da mão. Vocês estão vendo certinho aí, né? Empáticas, egocêntricas, certo? Empáticas, egocêntricas. As duas aqui, ó. Falei semana passada, inclusive. O nosso caráter é constituído por essas duas estruturas. Uma hora eu estou egocêntrico, outra hora eu estou empático, certo? E aí vou assim. Qual que é a melhor forma de ser? Qual é a melhor forma de manter aqui? Olha só, não seria o equilíbrio? Eu tenho que satisfazer as minhas necessidades egocêntricas porque eu estou num mundo que traz isso para mim. Eu preciso trabalhar, eu preciso me manter financeiramente, eu preciso me alimentar, eu preciso ter roupas, eu preciso... Vocês entendem que eu preciso ter uma satisfação egocêntrica? Então eu vou aqui, às vezes, nesse ponto. E aí? E a necessidade dos outros? A forma como eu lido com o outro, certo? A forma como eu lido com o outro, as minhas necessidades empáticas, é no dia a dia, nas pequenas ações, naquilo que eu vou produzindo com o outro. Será que de que forma a gente nunca consegue compreender o sentimento do outro? A gente nunca vai conseguir compreender. Então, quando eu equilibro as minhas necessidades egocêntricas e empáticas, aqui ó, equilibradinha, bonitinha, sem a tá lá em cima, a outra tá lá em cima. Jesus, gente, Jesus, ele é um ser totalmente empático. Totalmente empático. Jesus era um ser, quando eu falo do equilíbrio, como nós, só que era um ser perfeito. Jesus, ele, ó, se eu colocasse aqui o egocentrismo, Jesus estava aqui, ó. Estava muito distante daquilo que nós somos. Então, se nós pelo menos conseguíssemos equilibrar as nossas estruturas egocêntricas e empáticas, se a gente conseguisse aqui, ó, manter aqui, já seria um bom caminho. Nós nunca conseguiríamos alcançar aquilo que Jesus é. Jesus não tinha nada de porcentagem de egocêntrico. Jesus era totalmente empático. Se ele é o nosso exemplo, se ele é o nosso maior exemplo, então, obviamente, a gente tem que aumentar a nossa estrutura empática. A gente tem que despertar para isso, né? Nos observar nas nossas ações, né? Porque vai ter sempre uma dualidade. Às vezes a gente age, né, de acordo com esses conteúdos psíquicos, a gente vai sendo influenciado, embora a gente está empático, outra hora está egocêntrico, a gente vai revezando. Se a gente conseguisse manter esse equilíbrio, manter essa forma de ver o mundo, quanto que seria melhor. O Kardec, ele diz lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a origem do mal reside no quê? No egoísmo e no orgulho. Os abusos, ele diz assim, os abusos de toda espécie cessarão quando o homem se regerem pela lei da caridade. Ou seja, quando nós deixarmos de sermos egoístas, quando a gente nós deixarmos de sermos egoístas, com certeza o nosso mundo vai mudar. Com certeza o nosso olhar para o mundo vai ficar muito melhor. E ele fala assim, ó, dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado pior? Ele fala o egoísmo. Ele repete isso lá dentro do Livro dos Espíritos, na pergunta 913.
Ele fala assim que é o preço mais alto tributado nós que optamos pelos descaminhos do egoísmo. Olha que interessante. Ele fala que a maior tormenta para todos os que almejam a melhora de si é o quê? É vencer o egoísmo. Não é? Vencer o egoísmo é vencer a nós mesmos. Vencer o egoísmo é vencer a nós mesmos. E olha, vencer a nós mesmos é algo que dá trabalho. É algo que não é fácil de ser construído, certo? E aí, onde e como, quando agimos de forma egoísta? A gente o tempo todo, não é? Não é o tempo todo. O tempo todo a gente está agindo de forma egoísta. Então, vencermos a nós mesmos, vencer o pior inimigo que somos nós mesmos, é o grande desafio que a gente precisa ter nessa sociedade moderna. Sermos mais condizentes com as nossas ações, que o nosso discurso seja condizente com as nossas ações, certo? Porque a empatia, ou seja, os valores empáticos, eles não fazem agir de forma a pensar em nós, ou seja, eu mais o outro, não só eu. Vocês entendem ou compreendem o que eu quero dizer? Olha só, que a empatia, ou seja, os valores empáticos, eles fazem que a gente haja pensando em nós. Pensando em nós, eu mais o outro. Porque, afinal de contas, a empatia ela está intrinsecamente associada à generosidade na forma como a gente lida com o outro, na forma como a gente vai agindo e julgando o outro. Porque Joana de Ângeles, ela diz assim, ó, quando a gente julga o outro a partir do que a gente não conhece, né? Inclusive até nessa situação do MC Gui. Vocês repararam que depois, né, que eu coloquei essa situação, mas é uma situação bem relacionada a famoso. Quantas coisas no dia a dia que a gente julga a partir do que a gente não conhece. A Joana de Ângeles é bem taxativa, ela fala assim, olha, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica. Olha como isso, o problema do pecado pertence a quem o pratica. Então, quem somos nós para ficar julgando, não é? Tem compaixão de quem cai, a consciência dele será o seu próprio juiz. A consciência de quem cai vai ser o seu próprio juiz. E aí é que a gente começa a trabalhar, né? Quando não usamos da benevolência nas nossas apreciações que a gente faz da atitude de alguém, pensamos o quê? A respeito dele. A ideia, qual que é a prática da atitude empática? Por isso que eu estou trazendo a questão do julgamento, de olhar no outro. Quando eu penso a respeito dele, eu penso de forma egoísta, porque eu estou pensando a partir dos meus valores. Só que quando eu penso assim, pensar e sentir com ele, não é? Ser coerente, exatamente, Viviane. Ser coerente com aquilo que eu faço e ajo. E quando eu ajo a respeito de julgamento, eu penso e sinto com o outro, com ele. Eu não penso a respeito dele, eu penso e sinto com o outro. Ao longo da nossa existência, a gente vai passar por diversos estágios de egocentrismo, isso não tem como. Só que eles serão reduzidos bem lentamente, à medida que a gente aumenta a nossa consciência moral e empática. Vocês entendem? Lembra da balancinha lá? Olha só, se eu começo a ser mais empático, automaticamente o meu egocentrismo vai descendo. À medida que eu vou sendo mais empático, vai crescendo, vai diminuindo o meu ego. E o meu caráter se torna predominantemente empático. Mas enquanto a gente não consegue isso, a gente vai tentando esse equilíbrio, certo? Porque somos seres moralmente egocêntricos. As pessoas querem fugir dessa denominação, mas não são. Nós somos seres predominantemente egoístas. A gente faz tudo para o nosso. Se perceba nas suas atitudes, se perceba naquilo que você faz. Quanto que tem de empatia envolvido ali?
E aí o bom é isso, que conforme a gente vai mudando, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai modificando, nós vamos nos tornando muito mais empática. É por isso que a prática da convivência é, sem sombra de dúvida, um ponto muitíssimo importante. Conviver, conviver, conviver é um exercício de empatia, alteridade, resiliência. Ou seja, alteridade, respeito ao outro, resiliência, sair das situações que você está vivendo, seja no teu trabalho, seja na tua família, e a empatia, que é o tema dessa noite, né? A convivência, ela vai nos trazer os indícios para que a empatia realmente aconteça. É lá, no teu dia a dia. É só observar os sinais e abrir os seus olhos para observar, certo? Na teoria, o que acontece? Na empatia é sobre o outro, mas na prática é muito difícil a gente sair de nós mesmos. As pessoas têm uma narrativa própria, com base nas suas experiências e nos seus valores. Então, por isso, a noção do eu também é fundamental para a empatia. Ou seja, quando o eu precisa estar bem resolvido para se poder ser empático, eu preciso estar bem comigo, eu preciso ter uma compreensão de mim para ter realmente uma noção realmente empática e verdadeira pelo outro. Olha como que é interessante isso. Então, quando eu me vejo nesses movimentos egoístas, né? A Rainara está perguntando assim, ó, mas você não acha que a sociedade está egoísta? Demais, somos seres predominantemente egoístas, Rainara. Predominantemente. Por isso a questão a disciplina do eu, né? Olha só, Remes, né? Ela diz, ou seja, é isso, é a disciplina do eu. Eu preciso me conhecer. Eu preciso ter um olhar para mim. O meu eu, ele precisa estar bem resolvido para poder lidar com o outro. Se o meu eu não está resolvido, como que eu vou lidar com o outro? E eu começo a ter esse bem resolvido a partir de uma autoconsciência e um autoconhecimento. Sempre, sempre eu vou ter o meu eu bem resolvido a partir daí. Quanto mais aberto nós estamos para as nossas emoções, mais facilmente a gente pode entender o sentimento alheio. Ou seja, eu vou compreender que eu sou um ser ferido, como todos nós somos. A partir do momento que eu compreendo a minha ferida, eu compreendo a ferida do outro. A partir do momento que eu descubro que as minhas emoções, elas não são diferentes da emoção do outro, eu consigo ter isso claro na minha cabeça, porque eu não sinto o que o outro sente. O que importa sempre é isso. A mim. Importa eu. Importa a minha dor, importa o meu sentimento, o meu sofrimento. O do outro, né? O do outro, que... problema do outro, né? Que é assim que as pessoas colocam. Mas não é. Então você tem que ter uma compreensão, tem que ter uma autoconsciência do seu sentimento, daquilo que você está relacionado a tudo aquilo que você produz cotidianamente em termos de emoções, em termos da forma como você se posiciona diante das situações que vão acontecendo. Porque como a empatia conduz a pessoa a um estado de solidariedade, né? Essa virtude vai caminhar para quê? Para extirpar o egoísmo. Será que existe? Vocês acham que existe alguma forma, alguma maneira de fazer isso em pequenas ações do dia a dia? Porque as pessoas veem a empatia como algo tão grandioso. Não. É dia a dia. É dia a dia. A coisa se constrói no dia a dia. Gente, não pense em grandes atos. A gente tem que olhar os missionários que passaram, os seres de luz que passaram pela Terra. Jesus, Maria Teresa, a Irmã Dulce, o Chico, né, o Gandhi. Quantos missionários passaram por essa terra? E a gente tem que olhar como exemplo, mas sobretudo a gente tem que
nos construir com os nossos cotidiana, com o nosso dia a dia. É o que vai importar, certo? Então, algumas maneiras eu sempre falo que nunca existe receitinhas prontas, mas algumas maneiras de você encontrar empatia é entrar em contato com suas próprias emoções. Por quê? Começa por aí. Para sentir as emoções junto com outras pessoas, é preciso conseguir senti-las primeiro em você. Acabei de dizer agora mesmo, né? Certo? Então, escutar com mais atenção. Quando eu falo escutar com mais atenção, é uma forma de ser empático. Será que você gostaria de ser ouvido com mais atenção? Mostre a outra pessoa que você realmente se importa com ela. Quando você passa a ouvir o outro de forma plena, como você passa a ouvir o outro de forma realmente autêntica, você está mostrando que você se importa com o outro. Você está se colocando no lugar dela. Esteja aberto para aprender mais sobre algo que você não entende. Olha isso. Faça um esforço maior para sentir empatia das pessoas das quais você não gosta. Porque lidar com aqueles que a gente gosta é a coisa mais fácil que tem. Porque a gente ama. Lidar com aquele que a gente gosta é a coisa mais fácil. Porque a gente sempre vai saber que o outro também me ama. Mas lidar com aqueles que a gente não gosta, esse é um movimento bem complicado para a gente lidar da empatia. Né? Perdoar, né, Rainara? Perdoar sempre. Perdoar e com o princípio do auto-perdão, né? Perguntar para as pessoas como elas se sentem. Entender que não é preciso concordar com alguém para sentir empatia por ele. Concordar. Graças a Deus nós somos carregados de livre-arbítrio. E o livre-arbítrio faz com que a gente não concorde, mas não necessariamente a gente não vai sentir empatia por ele, pelo outro. E as redes sociais, hein? As redes sociais é isso que a gente está encontrando na atualidade. Veja, se policie naquilo que você posta, naquilo que você comenta, principalmente os comentários. Se veja no lugar do outro que vai ler aquele comentário. Se veja no lugar do outro que vai receber às vezes aquele ódio, aquela raiva sua em forma de palavras. Às vezes não tem necessidade disso. Na maioria das vezes não tem necessidade. Haja, sobretudo, com amor. Esse é o princípio básico que Jesus sempre nos deixou, certo? Jesus deixa o exemplo maior do amor. Jesus deixa como exemplo sempre a forma da gente se olhar e se ver. Então, a gente tem que nos olhar e amar mais sempre. Porque o hábito de praticar a empatia, ele pode criar laços humanos que fazem valer o real sentido da nossa existência. Entende quando eu disse que a empatia é um princípio básico da nossa mudança? Porque todas as vezes que eu vou ter um olhar e me posicionar de forma cognitiva, ou seja, de forma na imaginação, no lugar do outro, eu me modifico. Eu modifico a minha atitude, eu modifico a minha forma de ver o outro e aí, consequentemente, eu melhoro. E aí, a lei do progresso é isso. Não é isso? A gente nunca retrocede, a gente pode até parar. Mas a lei do progresso é sair daqui e ir para cá. Não é isso que nós somos predestinados? A plenitude, a sermos seres perfeitos, mas a gente tem um bom caminho para isso. A gente tem um bom caminho ainda para ir e retornar. Então, por que a gente ficar perder tempo para voltar numa próxima encarnação? Vamos mudar agora. Porque sem isso nós somos seres menores e apenas parte do que a gente poderia ser. Sempre parte do que a gente poderia ser. É isso. Ou seja, nós somos muito maiores do que a gente tem ideia que a gente seja. O Carl Rogers ele diz assim, ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo nos olhos dele. Olha que frase fantástica do Carl Rogers que ele coloca. Ser empático é ver o mundo
com os olhos do outro e não ver o nosso mundo nos olhos dele. Fantástico isso, né? Então, a gente tem que se habituar a ver com os olhos da alma, para que você possa ver a alma do outro que está sentindo. Então vamos nos habituar a ver com os olhos da alma, conseguir ver além do que a gente vê, que os nossos caminhos sejam sempre dos olhos da alma. A gente precisa desse, mas a gente possamos enxergar muito mais do que a gente vê, enxergar muito mais do que a gente pretende e quer construir. Entende o que eu quero dizer quando eu falo de empatia, quando eu falo de construção cotidiana? Eu quero encerrar a minha fala de hoje aqui com uma pequena história que eu já contei aqui nas minhas lives, mas que eu vou voltar a repetir, porque eu gosto muito dela. Diz que uma mulher bonita, simpática, chegou numa velha cidade e foi recebida com muita inveja e petulância. O que aconteceu? As mulheres daquele povoado rapidamente fizeram o quê? Para marcar a sua presença diante dessa mulher bonita que chegou na vilinha, entregou uma bandeja antiga e velha, cheia de lixo e esterco. A mulher recebeu o presente e mandou dizer que em breve retribuiria a graça. O que ela fez? Ela restaurou e deu um belíssimo polimento na bandeja e devolveu com belíssimas e raras flores, acompanhada de um bolo de nozes e um bilhetinho escrito assim: cada um dá aquilo que tem de melhor. Cada um dá aquilo que tem de melhor. Que possamos dar aquilo que nós temos de melhor. Que possamos construir aquilo que temos de melhor. Porque ele já está em nós. Não basta ficar procurando. A gente pode ficar procurando nos templos, a gente pode procurar nas lives, a gente procurar nas palestras, mas aquilo que a gente tem de melhor, ele está aqui. Faça isso uma oportunidade de crescimento. Faça isso uma oportunidade de solidificar o seu caráter empático, essa construção cotidiana da convivência, de lidar principalmente com o outro e conosco. Meus queridos, muito obrigado, certo, Andréia? Cada um dá aquilo que tem de melhor. Era isso que eu queria deixar, Andréia. Você está pedindo para repetir a frase, né? Cada um dá o que tem de melhor. O que é o meu melhor? O que é o seu melhor? O que é o melhor de nós todos que estamos aqui nessa live aqui, hoje, nesse domingo? O que será que é, né? Então, que possamos dar o nosso melhor sempre. Obrigado, meus queridos. Obrigado por estarem aqui conosco essa noite, meu querido irmão, meus amigos que estão aí presentes, Ellen, a Ana, todo o pessoal que está sempre aqui conosco todo domingo, né? Muito obrigado por compartilhar conosco esse momento que é nosso, de construção absolutamente cotidiana das nossas ações no dia a dia. Certo? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Tenham uma semana fantástica. Que Jesus os abençoe abundantemente todos os dias, sempre nessa construção, na ação. Lembre disso, hajam, modifiquem, cresçam, porque nós vamos crescer juntos. Um grande abraço, fiquem com Deus, paz e bem para todos nós e que Jesus os abençoe sempre, sempre.